E aí, galerinha, hoje com o ufólogo Edson Barros, aliás, Edson Boaventura e Adriano Barros. Vamos falar sobre ufologia, vários casos aí, tá bom? Eu comecei uma live agora há pouco, mas acho que não deu muito certo, agora eu vou fazer de novo, tá bom? Tem as perguntas aqui também, para a gente estar conversando sobre o assunto. Esperar o Adriano de novo, novamente, e o Edson. É isso aí, galerinha. Agora vai dar certo, hein? Daqui a pouco o Edson Barros. Edson, Edson Boaventura Júnior e Adriano Barros. Vamos lá. Obrigado, Adriano. O Edson está aqui também, ó. O Edson Boaventura, se você puder fazer um convite aqui, que eu não estou conseguindo te convidar. Ah, agora eu consegui. Aí, garoto. Falar sobre ufologia hoje, hein? Um bate-papo bem legal. Aí, garoto. Tudo bem? Beleza. Deixa eu só Aí sim. ajeitar aqui, peraí. Tá bom. É pelo celular, é mais limitado um pouco, né? É, Fica um peraí. pouco mais. Aí. Prazer de te conhecer pessoalmente, aliás, Opa! pelo vídeo, né? É um prazer. Aham. O Adriano Barros também já vai entrar também, já chamei, deixa eu convidar ele de novo aqui. Convidei. E como é que tá? Tá tudo bem por aí? Tranquilo. Quer dizer, Que bom. mais ou menos Aí, ó. tranquilo, né? Aí entrou lá. Não muito tranquilo, mas deixa eu puxar mais pra cá, pra baixo. Tá vendo o Adriano daí? Não. Aí. O Adriano tá aí também. Então, o Edson, obrigado por aceitar o convite, tá? Em primeiro lugar. Deixa eu ver. E Isso aqui acho que é pra girar, não. isso, para Ele girar. gira pro outro lado. É. Ele gira a câmera. Obrigado por aceitar o convite. Tá me ouvindo? Tô perfeitamente. Tá Ah, eu bom tô aí bem. o som? Tá bom. Então, obrigado, Adriano, também, né, Oi, por Scott. ter Valeu. sugerido o Edson. Então, a primeira pergunta que eu iria perguntar, como começou o seu interesse sobre esse assunto, que é ufologia, né? E qual foi o seu primeiro avistamento? Eu comecei em 1981, depois de um avistamento, né, que eu tive no Guarujá, no bairro do Santo Antônio. Aconteceu o fato à noite, né? Tava eu e meu irmão assistindo Silvio Santos, aí de repente apareceu. Minha mãe deu um grito, né? A gente saiu para fora para acudir ela e apareceu aquele objeto enorme lá no céu, né? Que hoje a gente sabe que seria uma nave-mãe, e ele expelia objetos menores por baixo. Eu cheguei a contar 16 objetos. A partir daí eu resolvi, então, me afundar, né? Conhecer um pouquinho mais a respeito desse assunto, e não parei mais, né? Em 85, eu fundei um grupo de pesquisa para pesquisar o fenômeno com metodologia científica, isso lá no Guarujá, né, com outras pessoas também. E aí de lá para cá, só no litoral ali, a gente pesquisou uns 500, 600 casos aproximadamente, envolvendo diversos graus de contato, né, tanto de primeiro, segundo, terceiro e quarto graus. Olha que interessante. E você, Adriano, quando é que você começou? Eu curto ufologia desde pequeno, acho que desde 95, 94, por aí. No entanto, que quando eu me lembro que quando aconteceu aquele caso Varginha, que a gente vai falar sobre ele mais pra frente, eu Uhum. fiquei louco, né? Fiquei alucinado. Eu queria ir pra Varginha, queria ir ver esses seres, né? Então, eu gosto de ufologia desde criança mesmo. Olha
Que legal. Então, e aqui está falando, a primeira aqui, sobre a noite oficial dos OVNIs, né? A pergunta que eu ia perguntar aqui, se você puder falar um pouco sobre esse assunto aí. A noite oficial dos OVNIs, ela foi um caso assim envolvendo a Força Aérea Brasileira, né? Ele começou na torre de controle lá de São José dos Campos, com o Sargento Mota, né? Terceiro Sargento Mota, avistando algo, né? Aí ele tentou sinais de lanterna com alguns objetos. Aí, conforme ele acendia a luz, o objeto afastava. Quando ele apagava, os objetos aproximavam, tal. E aí ele resolveu, depois de ver que não era nada convencional, ele resolveu avisar São Paulo, inicialmente, e Brasília, né, que passaram a monitorar esses objetos voadores não identificados que estavam entre São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí, como eram mais de 2 dezenas de objetos voadores não identificados, o que ele fez, né? Foi ali monitorando também, dando as informações, toda a conversa, tanto da torre de controle como os Sindactas, tal, foram gravadas. E aí o Ministério da Aeronáutica, o ministro na época, Otávio Júlio Moreira Lima, ficou sabendo do fato, né? Parecia uma invasão de alguma coisa não convencional, não conhecida, né? E poderia ser até uma aeronave, sei lá, de outro país, né, que poderia evidenciar uma guerra, alguma coisa assim. Aí ele ligou para o ex-presidente Sarney, José Sarney, acordou ele, estava dormindo, aí falou: olha, presidente, está acontecendo isso, posso mandar caça de interceptação ao encalço dos objetos? Aí o Sarney autorizou, e então eles passaram a perseguir esses objetos, né, não identificados. E toda essa perseguição, então, ela se deu em São José, São Paulo, depois partiu para o mar ali. Alguns objetos foram para o sul do país, outros foram para o norte, outros sumiram para o mar. O resumo da ópera é que eles não conseguiram se aproximar desses objetos, nem tampouco identificar o que era aquilo. Eles acabaram voltando depois para suas bases, né? Retornaram, porque também ia acabar o combustível, né? Você perseguindo o negócio e não chega a lugar nenhum. Teve alguns objetos que chegaram a emitir a velocidade de 15 Mach, que é 15 vezes a velocidade do som, né? Enquanto os Mirage, os F-5 da aeronáutica estavam ali imprimindo 1.2 Mach, né, aproximadamente. Então estava bem rápido, mas em relação ao OVNI estavam bem devagar, né? Pareciam umas lesmas. E aí o que aconteceu? Os objetos foram radarizados também, eles foram detectados em 3 tipos diferentes de sistemas de radares, e depois foi feito relatório, compilaram alguma coisa das fitas de conversação entre a torre de controle, os pilotos também dos F-5, dos Mirage. E aí houve uma coletiva na imprensa, que o Otávio Júlio Moreira Lima estava lá também para depor, para falar, e havia também alguns pilotos, controladores de tráfego aéreo, o comandante Alcir, que estava com Osiris Silva na época, e eles então deram essa coletiva para a imprensa, né? Saiu na TV Globo, Bandeirantes, várias televisões naquela época, Record, tal. Tem muitas matérias aí na internet a respeito dessa coletiva de imprensa. E aí o ministro Otávio Júlio Moreira Lima prometeu em 10 dias vir com um relatório, uma declaração oficial que demorou muito para chegar, né? Ela não chegou nem em 10 dias, nem em 1 ano, ela só foi chegar assim verdadeiramente em 2009.
né? Olha quantos anos se Verdade. passaram, né? Porque a Noite Oficial dos OVNIs ocorreu começou, né? Dia 19 de maio de 1986. Então, só em 2009 é que vieram à tona os relatórios oficiais com as declarações. Nesse meio tempo, desses anos, a aeronáutica só mentia, né? Ela se perguntava o que era aquilo, e aí o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica expedia uma resposta, geralmente saindo pela tangente, escorregando no quiabo, e falando que, na verdade, aquilo ali eram anomalias magnéticas, ou seja, seriam plots nas telas dos radares, deu defeito nos 3 tipos de sistema de radar, né? Tanto dos aviões, das torres de controle. Eu fico imaginando o caos aéreo que teria causado se tivesse dado um defeito dessa natureza, né? Mas depois que saíram os relatórios oficiais no Arquivo Nacional, lá em Brasília, no COREG, hoje qualquer pessoa pode ter acesso a esse material, então está escrito lá, estampado, a verdade, que eles não conclusão nenhuma do que eram aquilo, né? Mas falaram que aparentemente eram objetos teleguiados, que tinham uma inteligência próxima, que voavam numa velocidade subsônica e até supersônica, né? E que faziam movimentos diferentes, não necessariamente eram objetos tripulados, poderiam ser teleguiados. Isso é os documentos oficiais que relatam, além de outras coisas. Uma coisa que ficou sabendo depois é que na noite de 19 de maio de 86 foi o início da onda da Noite Oficial dos OVNIs, e ela persistiu 10 dias, né? Então teve pousos desses objetos em várias partes do Brasil, contatos com seres, né? Houve objetos em formato arredondado, esferas, em formato de bola de luz, cilindros, triângulos, enfim, foram vários formatos observados. E toda essa fenomenologia, essa onda ufológica, ela terminou no dia 29 de maio de 86, com um objeto cilíndrico imenso sobre Santos, sobre o mar, ali o oceano, na direção de Santos, do litoral paulista, e vários objetos menores iam em direção àquele objeto maior e sumiam ali, né? Pelo menos no radar você via os objetos menores sumindo, né? Como se fundindo naquela estrutura maior. Depois aquele objeto então decolou e desapareceu. E nessa ocasião, de 29 de maio, não houve interesse da aeronáutica em decolar as aeronaves de interceptação. Sumiu o som. Gastar gasolina, nem gastar dinheiro com, de repente, uma operação que não vai dar em nada. Então, a noite oficial, assim, bem resumidamente, seria isso. Teve envolvimento de vários militares da Força Aérea e muitos civis viram muita coisa. A imprensa nacional publicou muita coisa. Um detalhe que poucas pessoas sabem é que 2 desses objetos, naquela noite de 19 de maio, eles atravessaram a fronteira entre o Brasil e o Uruguai, e aí a Força Aérea Uruguaia pediu explicações para o governo brasileiro, né? Para a Força Aérea Brasileira. Quando eu estive num congresso internacional lá no Uruguai, onde estava presente o Ariel Sanches e alguns outros militares da FACH, né, da Força Aérea, aliás, do CRIDOVNI, né, que era a Comissão Receptora para a Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, lá do Uruguai, eles comentaram que o governo brasileiro, a Força Aérea, respondeu que não sabiam, que eles também tinham sido invadidos, esses 2 ultrapassaram a fronteira ali, e aí ficou só nessa documentação oficial que foi trocada entre as 2 forças aéreas, mas eles não souberam
dar uma explicação do que eram aqueles objetos voadores não identificados, que chegaram até passar para outro país, né? Sobrevoaram o território nacional e foram para o Uruguai. Olha só. Você acredita que existe algum objeto, alguma coisa assim, plantada pelos extraterrestres na Terra? Tipo assim, um alimento, alguma coisa assim? Eu já ouvi falar que o milho, não sei se é verdade. Assim, tem muita gente no passado que publicou que o fato do milho ser aproveitado, né, completamente, né, até a palha do milho é utilizada, o sabugo do milho, o milho ter várias propriedades, se falava aí que era alguma coisa vindo de fora. Na própria mitologia asteca lá do milho, ou maia, se não me falha, das civilizações pré-colombianas, eles falavam que essa semente tinha sido doada pelos deuses, né? Se a gente realmente entender que os deuses dos povos pré-colombianos foram tripulantes de OVNIs que vieram de algum lugar, então pode ser que tenha sido alguma coisa de fora, ou não, né? Não dá para afirmar que o milho seja, né? Pelo menos dentro da biologia, tudo não existe nenhuma especulação a respeito de que seja algo de fora, né? Mas nunca a gente vai saber, né? Porque assim, se existe vamos dizer assim, uma semente do milho em algum outro planeta, esse planeta ele teria que ter condições bem similares à da Terra, até para essa semente florescer, né, e ter um cultivo bem apropriado, né? Questão de terra, de sais minerais e tudo isso. Então, assim, de repente fica muito na teoria lá dos deuses astronautas, né? Aquela coisa que no passado, essa teoria aí ela surgiu lá na década de 70, né, de que o milho era extraterrestre e tudo mais. Então, na década de 70 estava em alta, principalmente o livro do Eric von Däniken ali, que era os deuses astronautas, tal. Então, o Kish Cardinali também, que era um outro escritor, ele escreveu um livro também. Eu acho que ele comenta alguma coisa a respeito desse negócio do milho, das deusas que tinham a orelha grande, que vieram de Vênus. Quer dizer, se falava muita coisa diferente, assim, né? Se criava muita história, talvez com E, né? E não com H, por conta de estar em alta essa temática dos deuses astronautas. Então surgiu muita coisa por aí, mas nada ficou assim provado. É que nem tem gente que fala, o polvo é extraterrestre, veio no meteorito e tal. Tem um monte de especulações aí, mas não dá para saber, né? A não ser que a gente, algum dia, a gente chegue em algum planeta, ou exoplaneta, né, no caso, e encontre lá essas sementes ou esses animais, teoricamente vindos de outras partes, né? Mas, por enquanto, são especulações. E sobre a Operação Prato, o que você pode falar? Operação Prato. Olha, a Operação Prato, ela é incrível, né? Quer falar alguma coisa aí, Adriano? Adriano? Fala aí, depois eu complemento, aí esse eu caso tomo aí uma é água bem bacana. e respiro um pouco. Foi um caso, né? Foi um fenômeno, né? Que aconteceu que esses seres que a gente não se sabe se são extraterrestres, né? Ou se são viajantes do tempo, né? Que seriam nós no futuro que voltaram para o passado para coletar material genético. Estava atacando, né, essas aldeias e tinha um fenômeno chamado fenômeno chupa, né? O fenômeno vampiro, o fenômeno chupa-chupa. Que nas mulheres, um objeto menor metálico, ele soltava uma espécie de um raio, não é, Edson? Que acertava o peito da mulher na parte de cima. Isso, geralmente as pessoas, as mulheres, homens também, o pessoal tem, assim, o caso das mulheres foi o que mais sobressaiu na época, né? Na década de 70, né? Por isso que você vê estampado nos jornais, aqui, ó, disco voador
Ataca a Mulher, né? Então, isso Ah, aqui é um dos jornais da época. uhum. Então, ficou bem popularizado por conta das mulheres. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho uma foto aqui da Aurora Fernandes, que era uma dessas atacadas, ó. Ela, E aparece a ela marca aí, ó. tem a Ah, marca aí tem no uma peito, né? verdade. Então, aqui dá para a gente ver os hematomas, eram perfurações, né, que ficavam no peito, né, das testemunhas, e só que a maioria das pessoas atacadas eram homens. Tá? Uma coisa que, se for ver lá a estatística dos ataques, os homens eram mais atacados do que as mulheres. E o que aconteceu? O fenômeno ele começou no Maranhão, nessa região aqui, ó, do Maranhão, e aí ela foi adentrando pelo Pará, pelo Amazonas, foi, até chegar aqui na região de Eirunepé, e aí ela atravessou a fronteira para a Venezuela. Então, essas luzes ficaram bastante tempo aqui, de 76 até 1984. A aeronáutica brasileira ela pesquisou, produziu vários documentos oficiais do primeiro comando aéreo, teve avistamento de seres também. Isso aqui é o desenho do chefe da operação, que é o capitão Irangê Holanda, né? Que é um outro desenho também desses seres avistados lá no Maranhão, aqui na Chapada das Mesas, Essa última foto aí, ele lembra em bastante outubro. um Grey, né? Lembra, olha, vou colocar Olha de lá. novo aqui, ó. Lembra muito um Gray, Verdade. e aqui, ó, seria o objeto, né? Projetando aquele foco de luz para baixo. Então, esse caso aqui foi em outubro de 77 no Maranhão, né? Foi ali no auge do começo das coisas. Teve fotografias, né, de luzes, né? Foram centenas de fotografias, milhares de páginas de documentos gerados pela Força Aérea Brasileira e os americanos junto, logicamente. E dessas fotografias, tem uma que foi tirada por um piloto da Varig, que estava lá em Manaus, isso na época, né? Então mostra um objeto em forma de disco, aí bem clássico, né? Verdade. Essa foto ela foi analisada na época, foi dado como autêntico. Teve vários casos envolvendo pilotos também, naquela época. Isso aqui é o piloto temporal, que acabou vendo um desses objetos saindo da nuvem, ficou um pedaço para fora, outro para dentro da nuvem. Inclusive, a gente conversou com ele, deu detalhes para a gente, e hoje a gente sabe, né, que estiveram envolvidos agentes da CIA, Bob Pratt, junto aqui com o capitão Ranger, alguns americanos que manusearam esse material, o físico Hal Puthoff, né? Aliás, esse aqui, Hal Puthoff, né? Esse daqui é um senador norte-americano que queria a liberação desse material, e o Bigelow, né? Robert Bigelow, do Bigelow Aerospace, que, de certa forma, pesquisou, né? Teve em mãos esse material de papel, né? Documentos da Força Aérea, bem como centenas de fotografias e 15 horas de vídeo Super 8 colorido, preto e branco, produzido pela Aeronáutica Brasileira, né? E, inclusive, chegaram a comprar materiais, né? Que eram fotografias naquela época. Esse cara da CIA, o Bob Pratt, teve aí comprando várias coisas. Isso aqui é um extrato de uma gravação, porque, assim, muitos desses militares, eles iam a campo conversar com as testemunhas, né, e até o pessoal da polícia, delegacia, prefeito, ou mesmo pessoas comuns que tiveram interação com o fenômeno, com essas luzes, e eles gravavam tudo isso em áudio. Esses áudios provavelmente estão com os americanos, né, porque a gente nunca teve acesso a uma fita com um depoimento desses, né, ou está guardado em algum arquivo de inteligência da Aeronáutica Brasileira, mas existem documentos, por exemplo, isso aqui é um documento de uma transcrição da médica que atendeu 22 pessoas atacadas, Olha,
que é a doutora Velaide Cecim Carvalho. Então, aqui, ó, fala aqui em cima que é extrato de gravação, ou seja, eles pegaram o que foi melhor da entrevista dela em áudio e colocaram, né, por escrito nesses documentos da época, né? Esse aqui, inclusive, assinado pelo Sargento Flávio Costa, assinado pelo Sargento Flávio Costa, e aí ele botou aqui na nota um negócio interessante, né, nesse documento oficial. Nota: a doutora Velaide fez a leitura de um documento que, segundo ela, seria enviado ao senhor secretário de Saúde do Estado do Pará. Ou seja, provavelmente enviaram algum documento, ela leu, né, para ficar gravado ali na entrevista, né, que os militares fizeram com a doutora Velaide Cecim de Carvalho. E o interessante é que, além de ela atender várias pessoas atacadas por essas luzes, ela também diz, né, que viu o fenômeno naquela época, né? Chegou a observar esses OVNIs aí lá no Pará. Então, a Operação Prato, Luz Vampira, Chupa-Chupa, né? Cada um dá um nome aí característico. Ele foi um fenômeno que assolou bastante aqueles 3 estados na década de 70 e não parou, tá? Porque nós estivemos lá em 2023, em 2 meses distintos, e entrevistamos pessoas da época e também pessoas na atualidade que afirmam que continuam sendo atacadas por essas luzes, que continuam tendo esses avistamentos por lá. Então, o norte do nosso país, ele nunca cessou essa fenomenologia por lá. Olha que interessante. E sobre o caso Feira de Santana? A Feira de Santana é um clássico baiano, né? Onde, um ano antes de Varginha, em 95, diz aí, né, que caiu um objeto num açude, numa lagoa, lá em Feira de Santana, e aí teve o resgate, né, de uma criatura viva, outra morta. Aí um determinada pessoa colocou dentro da casa dela, só que aí chegaram os militares do exército, arrombaram a casa, falaram para a pessoa ficar quieta e levaram tudo, levaram a nave, que também era meia compridinha ali, estava nessa lagoa, e aí tudo foi envolto em acobertamento, né? Fala, Adriano. E eram 2 seres, né, que foram capturados, né, nesse objeto que era do tamanho mais ou menos de um Fusca. Isso. E um parecia Não, era um um pouquinho bicho maior. preguiça, né? Era um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior. Um deles parecia um bicho preguiça, não é isso? Isso. Um dos seres. Um era todo peludo, esse ficou vivo. Quando os militares do exército chegaram na casa da pessoa lá, eu até sei quem é a pessoa, tenho ela no WhatsApp, mas ele não quer falar sobre o assunto. Mas eu né, já tentei ver se a pessoa, mas como ela foi da Marinha, provavelmente ela deve ter sofrido aí algum tipo de intimidação de alguma forma, ou por ter sido da Marinha, deve ter sido pedido sigilo, e aí por questões vamos dizer assim, de seguir a ordem, né, o normativo também, a pessoa resolveu ficar quieta e não comentar mais a respeito do assunto. Não sei se ela vai, antes de morrer, ou se vai deixar alguma coisa ou não, mas ela estava bem por dentro do que aconteceu. E além dessa peluda, né, Adriano, tinha uma outra que ela tinha feições orientais. Essa estava morta. Na época. Não dá para saber, por exemplo, se esse tripulante que faleceu, ele capturou estava levando esse bicho preguiça, ou se realmente era um ser dessa tipologia que lembra um bicho preguiça, né? Todo peludo. Exatamente. E aí os ufólogos baianos lá, eles fizeram toda a pesquisa, né? O Alberto Romero e outras pessoas lá que era do grupo dele estiveram na localidade entrevistando as pessoas, tal, mas foi bem complicado essa investigação porque o acobertamento chegou bem forte, né? Em 95 lá. Se não me falha a memória, o caso foi fevereiro, acho. Fevereiro de 95, se não me falha a memória.
Engraçado, né, que foi uma coisa tudo seguida da outra, né? O caso de Feira de Santana, o caso Varginha, o caso do É, Chupacabra, que a gente vai falar mais pra frente Foi depois. tudo no... Na verdade, já havia um esquema do NORAD, dos americanos, de estar acertando esses objetos e estar derrubando, né? Tá Uhum. abatendo Porque não eram, esses objetos. não eram só objetos que caíam, né, por defeito nessa nave que caía. Muitos foram abatidos também, né? Exatamente. E aí eles tinham um sistema de laser, né, que ele já estava bem desenvolvido. Era um sistema que começou em 83, 1983, começaram a fazer os testes ali, década de 80. Aí depois, na década de 90, eles já tinham feito alguns testes, né, derrubando inclusive coisas velozes no, no espaço, né, no espaço aéreo. E eles ficavam monitorando, o NORAD ficava monitorando, tal. Aí teve alguns abates, e aí culminou com o de Varginha também, em 96. Tanto é que se procurar aí na literatura, Uhum. o feixe de laser, o Miraculo, aí hoje já tem na internet divulgado algumas coisas, vocês vão ver que em fevereiro de 96 eles fizeram um teste com um foguete, né, abatendo um foguete, que foi um sucesso, tarará, né? Então, tem muita coisa que já tinha acontecido antes, ou seja, essa tecnologia de abate desses OVNIs, ele já existia, né, antes de 95, porque começou ali as experiências em 83, 80, 83, no comecinho da década de 80. E aí já estava bem avançado em 90. É lógico que o Miraculo ele já foi substituído por outros feixes de laser muito mais eficientes, muito mais possantes, né? Então hoje a gente tem outras coisas já ocorrendo aí. Inclusive, se pegar aí na internet, você vai ver que tem um esquema de laser que eles estavam testando em Washington para detonar ogiva nuclear, caso mandem alguma coisa lá para a Casa Branca e tal, tal, tal. Então, ali eles já estão bem preparados, né? Eles focaram aquela região para, caso aconteça alguma coisa, venha algum míssil, alguma coisa rápida, eles com esses laser eles já conseguem derrubar. Eu não lembro de cabeça o nome do laser que está sendo agora testado, ou que foi testado e já está operante lá na região, mas é uma evolução do Miraculo lá de trás, da época de Varginha, da época de Feira de Santana. Tem muita gente que não acredita nisso, né? Porque só porque não foi divulgado na época, né? Mas não é porque não foi divulgado na época que essas tecnologias não existiam, elas já existiam, sim, só que eram levadas top secret, né? Era segredo, alto segredo. Então não vinha a público mesmo, né? Tanto é que esses feixes de laser eles começaram a ficar mais populares agora na atualidade. Mas se procurar na imprensa, vai achar no ano de 97, 1997, um ano depois de Varginha, vai achar algumas matérias falando a respeito disso, né? Dessa tecnologia Guerra nas Estrelas aí, né? É Que verdade. daqui para frente a gente vai ver essa tecnologia ser utilizada com mais propriedade aí, né? Se vier algum meteoro, se vier alguma coisa que seja uma ameaça iminente, com certeza eles vão usar essa tecnologia para neutralizar ou para, se for um meteoro grande, para fragmentar ele, né, para o impacto seja menos nocivo, né, para a nossa população. Então, tudo isso já existe, né? Sempre existiu, embora alguns aí dizem que isso aí não existe, não aconteceu, bababá, né? Fica cheio de mimimi falando. Na verdade, o que eu falo para essas pessoas? Vai pesquisar, vai se informar, entendeu? Que aí você vai ver que isso daí era verdade, sim. É. E o caso Lins, Maria Sintra? Caso de Lins, quer falar aí, Adriano? Maria Eu Esse complemento? caso também
é interessante, né? Ele aconteceu num hospital psiquiátrico, é isso? Na verdade, ele depois virou hospital psiquiátrico, mas Ah, na tá. época era um hospital de tuberculoso. De tuberculoso, Foi em né? 1968 que aconteceu esse fato. Quem pesquisou sobre isso, que pesquisou sobre esse caso, né? Na época foi você e foi o seu. O Não lembro quem que estava meu junto com você cunhado na era o época. Isso, Joseph Prado, isso. mas o caso ele já era de conhecimento público, porque outros ufólogos, né, pioneiros aí já tinham investigado esse caso, tipo Walter Biller, né, essa turma chegou a gravar até uma fita com o depoimento da Maria José Sintra, né, que era essa sanitarista. E o que aconteceu então? Em 68, a aeronáutica estava começando a coletar alguns casos para a criação de um órgão oficial que era o CIOANI, né? Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, sediado no Cambuci, né? No Ipiranga, em São Paulo. É o quarto Comar, né? Hoje funciona outra coisa lá, mas o antigo quarto Comar, e estava à frente das pesquisas o brigadeiro José Vaz, no caso administrativamente, e operacionalmente o major Gilberto Zani de Mello, juntamente com o tenente Carvalho, né, que fazia os exames ali clínicos, e outros militares que cada um tinha uma função dentro desse órgão da aeronáutica de pesquisa. E um dos primeiros casos que eles investigaram, na verdade, foi o caso número 006, ou seja, meia dúzia, né? O caso Maria Sintra, a pasta dele é a 006. Esse caso, então, foi o pouso de um objeto, saiu uma tripulante de lá de dentro, isso à noite, e aí essa tripulante se dirigiu à porta do sanitário de tuberculoso, que é o sanitário de Linz. Ao chegar lá na porta, a dona Maria Sintra, ela pensou que era algum caso de internamento, né? Algum caso, algum paciente ali que talvez tivesse tuberculoso e tal. Só que ao chegar na porta, ela viu que era uma pessoa totalmente diferente, uma mulherzinha com uma roupa meio azulada, uma touca na cabeça Ela e também uma não garrafinha na falava mão. nada, e Ela ela não falava nada, também não com falava uma nada. garrafinha na mão. Aí ela perguntou para a suposta tripulando o OVNI, falou, é caso de internamento? Aí a mulher falava nada. Aí falou, você quer água, né? Porque tava com a garrafinha, aí já tomou a garrafinha da mão dela. E foi até o A bebedouro. mulher foi acompanhando ela até um bebedouro que tinha. E no bebedouro ela encheu de água, deu para a mulher. Aí a mulher bateu no ombro dela assim, falou, embaúra, embaúra, e foi embora, né? Quero Não sei se ela estava falando obrigado, né, vou embora, sei lá. E aí ela saiu, aí a dona Maria Cinta ficou na porta ali olhando. Aí, em vez de ela sair pelo caminho normal e ir embora, ela cortou pelo mato. Tinha um mato assim, ela entrou no meio dos matos, das árvores ali, aí começou a subir um objeto com essa mulher lá dentro. Aí a dona Maria Cinta fez xixi nas escadas, né? Meu Deus. Porque, Se eu não porque estou ela ficou enganado, muito. se eu não estou enganado, parece que tinha um outro tripulante masculino dentro desse objeto, e ele era Tinha. no formato de um sino, né? Não, o sino era o formato do objeto. Isso, do É, objeto. o objeto, ele era formato de Isso, sino, mas tinha sim. dois tripulantes dentro do objeto. E aí o objeto decolou, foi embora, ficou uma marca no local, uma marca queimada, que depois a aeronáutica pesquisou também, foi para lá, né, fazer todo esse trabalho aí. E hoje parece que eles construíram um tipo de um murinho, né? Alguma coisa para fechar o local do pouso, para não ir curioso. Na verdade, eles fizeram um cimentado. Tá me ouvindo aí? Tá? Tô ouvindo. Eles fizeram um cimentado no local, um quadrado de cimento, bem no lugar onde tinha a marca. Né? Então, é estranho. Eu tive lá com o Joseph, a gente olhou,
é um terreno grandão, assim, parece um campo de futebol, todo de gramado, e só aquela partezinha assim cimentada tem um quadrado em cima. A gente perguntou porque esteticamente e não tem função nenhuma aquela, a não ser acobertar, descaracterizar o lugar onde ocorreu o pouso, né? Eu tive também no BIB lá, que era o Batalhão de Infantaria Blindada, que fez todo o apoio logístico aos militares que pesquisaram esse caso na época, mas eles não quiseram fornecer nenhum tipo de informação, de documentação, né? Agora, na época que eu estive lá, havia pessoas vivas que viram fenômenos, que conheceram a dona... o apelido da dona Maria Sintra era Mariquinha, né? Então conheceram a dona Mariquinha e diziam que ela era uma pessoa confiável, séria, honesta, né? Que não teria por que inventar uma história dessa. E aí depois, com o tempo passando, acho que na década de 90, eu consegui um outro caso que ocorreu em Iacanga, que é próximo ali de Lins, e nessa cidade teve um avistamento também com seres, que a descrição desse ser em Iacanga era idêntica à mulher que foi visto em Lins, né? Nesse caso famoso aí de Lins. O caso de Lins, então, ele foi, inclusive, repercutiu nos Estados Unidos. Hoje eu tenho alguns relatórios em inglês, né, que na época o Major Gilberto Zandimelo, que era o chefe da CIOANI, né, desse órgão oficial da Força Aérea, eu tive no apartamento dele, ele me falou que a maioria dos casos mais importantes, né, de terceiro grau tal, eram vertidos, né, eram para inglês, né, de português para inglês, e depois eram encaminhados e essas informações eram repassadas aos americanos. E aí eu consegui, além desse relatório de Lins, alguns outros também, de Crixás, tal, de alguns outros casos, de Pirassununga também, que nos mostram e demonstram que o interesse americano sempre foi presente, mesmo no passado, na década de 60, quando o projeto Blue Book já não existia mais, né? Que o projeto Blue Book ele acabou em 69. E a CIOANI ela foi criada oficialmente em 69. Em março de 69 é que foi expedido o primeiro boletim normativo, né, com os normativos da CIOANI. Em agosto de 1969, aí já foram boletins estatísticos, onde você tinha uma parte dos casos já investigados. Embora a investigação, a oficialização, ela tenha vindo apenas em 69, em 68, que é o caso da Maria Sintra, eles já vinham investigando, já vinham pesquisando alguma coisa ali, né? E assim, sempre teve o envolvimento com a NASA, né? Com os militares norte-americanos também, e sempre trocaram isso aí. Só que eu vou ficar feliz se o Trump, né, liberar, pelo menos conseguir a liberação de alguma coisa, e que nesses documentos tem alguma coisa do Brasil, que é bem provável que tenha, tá? Tanto da CIOANI, dessas pesquisas do CIOANI, como também da Operação Prato, né? Deve ter alguma coisa lá e alguns mais recentes aí. Varginha eu acho difícil eles liberarem agora, né? Mas pode ser que no futuro aconteça alguma coisa. É que Varginha foi classificado como caso ultra secreto, né? Então ele é bem complexo, né? Então isso levaria mais tempo. Eu acredito também que se o Trump liberasse alguma coisa, seria coisas assim bem superficiais, sabe? Eles não podem, acho que, soltar de uma vez para não causar um impacto tão grande na população em geral, né? Pessoas que não pesquisam sobre o assunto, coisa e tal. Então acho que tem que ser bem devagarinho. Minha opinião. Já que está falando de Varginha, Varginha tem, sobre o chupa-cabra, tem relação um caso com outro, não? Então, tem gente que levantou essa bola, né, na época, dizendo, né, mas isso é especulativo que eu falando, é conjectura também, é que o fato da gente ter capturado criaturas dos OVNIs lá, logo depois veio uma represália desses seres vindo, né, que o chupacabra tinha um olho vermelho também,
às vezes era peludo, às vezes tinha garra e tal, e atacava algumas criações. Aquilo ficou até 2001, 2002, por ali, né? Mas foi mais atuante a partir de 96 até 99, né? Que teve uma enxurrada de casos, alguns deles em Minas Gerais, Verdade. outros em São Paulo, interior de São Paulo, litoral de São Paulo também, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e casos no Rio de Janeiro. No Nordeste, a gente não teve muito caso. Teve um caso na Bahia, acho que Salvador, se não me falha a memória, de um cachorro que teria sido atacado também por um suposto chupacabras aí, mas são casos assim bem isolados, né? Não teve aquela coisa maciça como ocorreu na região sudeste e sul do Brasil naquela época, né? E a maior prova de que o chupacabra era algo real e relacionado ao fenômeno OVNI é porque parou, né? Se fosse algum animal predador, um furão, uma sussuarana, continuariam os ataques, né? Pelo menos eu penso assim. E por que parou? Parou por quê? Né? Então, é porque alguma coisa realmente era real ali, né? E outra coisa, o Carlos Alberto Machado, que pesquisou bem mais profundamente o caso do chupacabra, ele escreveu um livro chamado Olhos de Dragão, e nesse livro ele trouxe vários dados estatísticos, informações preciosíssimas desse fenômeno, né, de chupacabras, características do bicho, algumas experiências que ele fez, e mais, ele conseguiu associar o chupacabras ao fenômeno OVNI. Por quê? Porque durante aquelas atuações, aquelas matanças que ocorreram, apareciam OVNIs no dia dos ataques, ou nos dias anteriores, ou nos dias posteriores. Chegaram a ser até filmados na região ali do Paraná, né? Algumas... o Carlos Alberto Machado conseguiu algumas imagens, né, desses OVNIs e tal. Então, certamente o fenômeno do chupacabras está associado ao fenômeno OVNI também. Mas, inclusive, até Greys foram vistos juntos, né? Que era aquele ser cinzento com a cabeça maior e os olhos desde a pretos. década de 70, né? Oi? Não, estava comentando que algum desses casos do chupacabras apareciam Greys também, né? Que eram os seres cinzentos de cabeça maior e os olhos pretos. Junto com o chupacabra, né? Tem isso também, tem. Então, essa questão, essa vinculação com Varginha, alguns fazem, né? Mas a gente não tem nenhuma assim, evidência mais forte para falar, olha, era mesmo, né? Mas é curioso, né? É curioso, porque assim, em Varginha houve avistamento de criaturas peludas também, de olho vermelho, né? Então teve tudo isso lá. Então, como o chupacabras tinha características bem similares àquelas criaturas capturadas no sul de Minas Gerais, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, né? Então, fica aí a observação, né? E a gente tentando entender, né? Se algum dia a gente tiver um fato mais relevante que comprove essa vinculação, a gente vai falar com mais segurança. Nós que demos o nome de chupacabra, né? Na realidade, nós não sabemos como que esse ser se chamava, né? O que era esse ser? Se era um animal tipo um cachorro desses outros seres, né? E chupacabras era porque ele teve muitos ataques a cabras, né? Cabritos, né? Porém, o fenômeno esse animal não em Porto Rico, só. né? Ele começou em Porto Rico, depois que foi irradiando para outros países da América do Sul. Sim, mas e chegou no Brasil também, né? Argentina, Uruguai, né? E lá era muita criação de ovelha, né? De cabra. Então por isso que virou chupa-cabra, né? Mas ele atacou no litoral paulista, por exemplo, a gente não tem criação de ovelha. Então lá a gente tem galinha, tem pata, tem cachorro. Então lá acho que o nome mais adequado seria chupa-pata, chupa-galinha. Entendeu? Porque eram aves, né, que eram atacadas. Mas no Rio de Janeiro teve cachorro, teve cavalo que foi atacado. Existem casos em que seres humanos também foram atacados, é mais raro, mas tem um caso que eu tenho de um jornal lá
é um jornal guatemalteco da Guatemala, né, que fala de um desses ataques que ocorreu a um fazendeiro lá, uma pessoa do campo lá na Guatemala. E assim, os bombeiros, a polícia local guatemalteca, ela não conseguiu também entender o que era aquilo que tinha acontecido, mas assim, a pessoa foi atacada na frente de outras pessoas que Olha, diziam ali que era um bicho com as características do chupacabras, né? Ainda bem que isso não voltou a acontecer ou não aconteceu mais numa quantidade maior, né, a seres humanos. Foi mais Se eu não me engano, criações. se eu não me engano, nesse livro Olhos de Dragão, tem Aham. uma imagem lá que mostra a criatura, né? Tem No meio do mato, assim. uma concepção artística em boneco e também tem foto que foi tirada no Sim. interior de São Paulo de uma criatura com garra, né, meia peluda, que apareceu numa região lá. Eu não lembro se era Capivari, para aquela Montemor, alguma região ali próxima a Campinas. ah, sim. Eles se alimentavam do sangue, é isso? Então, a gente não sabe se eles coletavam aquilo para alguma finalidade, né? Porque Ah, ninguém viu o chupacabra se alimentando daquilo. uhum, O que acontecia? Ninguém via também os ataques desses animais. Durante a noite, ninguém escutava nada. Quando acordava, ia ver 60 ovelhas mortas, né? Uma uhum, quantidade absurda de animais mortos, sem sangue. Aí uhum, abrir, fazer alguns, né, que fizeram, você não vai ficar fazendo autópsia em todos os bichos, né, mas uhum, alguns que foram abertos por veterinários, às vezes eles descobriam que estava faltando os órgãos internos, sumiram, só que por orifícios pequenos, desproporcionais. Então, o que se alegava era que poderia ser algum tipo de substância, que também foi detectada em alguns casos, uma substância verde, meia gosmenta ali, e que essa substância poderia liquefazer, dissolver os órgãos internos, depois esse bicho chupava, né, os uhum. órgãos internos junto com sangue, com plasma, com as partes líquidas do animal. E isso Entendi. era levado, porque não ficava evidência nenhuma, não ficava vestígio, marca de sangue, nada. E geralmente eles atacavam as fêmeas, né? Eles tiravam o sangue das fêmeas. Os machos, Uhum. geralmente eles gostavam de cortar a orelha, deixar o macho totalmente desnorteado, né? O bicho ficava ali meio perdido, porque imagina perder a orelha, né? Uhum. E às vezes ficava vivo. Os machos, aconteceu mortes também de macho, mas era em menor escala, né? A Tá mais maioria eram autônomo. fêmeas. Então, esse animal, o tal do chupacabras, ele deveria entender ou reconhecer o, o, o hormônio feminino, ou perceber isso de alguma forma, para saber o que era uma fêmea, para poder atacar mais as fêmeas e não os machos, né? Então tinha isso aí. E o caso Cláudio? O caso Cláudio é o caso que está em voga agora, né? Ele começou em 2008, mas voltaram a aparecer fenômenos na cidade de Cláudio, em Minas Gerais, em 2024, né? Então, não só naves apareceram lá, mas seres, né? E a gente está tendo também uma interação forte, pessoas sendo abduzidas, os objetos pousando, deixando marcas lá no local, e houve um envolvimento da Polícia Militar Mineira que perseguiu, né, esses seres também num canavial lá da cidade. E houve, só para você ter uma ideia, 13 diligências. 4 delas foram embates frente a frente, cara a cara, com os tripulantes dos OVNIs, né? E Curioso é agora que eles voltou eram de de... novo, né? Tem testemunhas civis que viram esses seres luminosos lá na Sim. região em agosto, setembro do ano passado, e o fenômeno não parou, né? Agora ele já irradiou também para algumas cidades
circunvizinhas, tipo Itaúna, Carmópolis de Minas, Divinópolis, tem um monte de cidades ali que está aparecendo, principalmente na zona rural, essas luzes misteriosas, né? E o caso Cláudio, ele tem documentos, né, já liberados, consegui a liberação de um relatório da polícia, BO, e fotos dos OVNIs. Isso em 2015 eu fiz a petição à Polícia Militar, então foi liberado para mim. Depois a gente difundiu aí, doou, deu esse material para um monte de gente, né? E assim, a gente sabe que existem outros documentos, mas a polícia diz que não tem, ou, né, que sumiu, sei lá o que aconteceu. E a gente já sabe que houve o envolvimento da aeronáutica, lá de Lagoa Santa, nesse caso, houve o envolvimento do Exército também brasileiro e dos americanos lá na região também, já tiveram lá coletando algumas coisas, estão observando, né, essa fenomenologia lá, porque esses seres podem estar interessados ou em algo que tem no subsolo da região, por exemplo, urânio, áfnio, ou mesmo interessado na questão do DNA daquela população, com algum interesse meio escuso ainda, né, que a gente só especula um pouquinho a respeito disso por enquanto, mas que a gente está estudando mais a miúde, mais profundamente, para tentar entender qual que é a intenção desses seres lá naquela região de Minas Gerais, né? E quanto mais eu me aprofundo no caso Cláudio, eu estou escrevendo inclusive um livro, comecei agora em janeiro de 2025 sobre o caso Cláudio, e quanto mais eu me aprofundo, curiosamente, pessoas de outros estados acabaram procurando a gente porque sofreram alguns tipos de abduções e as características dessas pessoas são muito similares ao que aconteceu em Cláudio. Então, hoje eu consigo já perceber que o fenômeno, embora ele tenha acontecido em Cláudio, mas ele pode ter ocorrido também em outras regiões brasileiras, tipo Goiás, né, que eu já identifiquei, interior de São Paulo. Em alguns lugares específicos estão fazendo a mesma coisa, né? E é o mesmo tipo de procedimento, mesmo tipo de ser aparecendo, só que por ser um ser luminoso, muitas vezes as pessoas interpretam esse ser como sendo uma assombração, um fantasma, né? Uma criatura energética ali. Embora dentro das naves, quando ocorre a abdução, esses seres têm uma aparência humanoide, né, mais parecida com os Greys, né, que são aqueles cinzento, cabeçudo, de olho preto. Né? Então, pode ser que quando esses seres estão fora da nave, na verdade ali não sejam os seres efetivamente, seja uma forma deles se protegerem, e aí é uma forma meia holográfica, né? Ou energética, sei lá, ou alguma coisa parecida com holografia, e que eles se projetam dessa forma, né? E aí, por isso que aí os policiais não conseguem atirar, não conseguem filmar, não conseguem fazer nada, né, com esses seres. Só para você ter uma ideia, isso aqui é o documento da Polícia Militar que nós conseguimos, né? É um relatório de 4 páginas, né? Onde traz as 2 diligências preliminares que foram feitas, tem muito mais, foram 13. Tem fotos, né, que foram tiradas, por exemplo, pelo Cabo Rabelo. Esse aqui é um dos objetos que foi fotografado naquela época. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho. Esse aqui é o Cabo Rabelo, que fotografou. Os seres, né, que eram vistos lá são seres assim meio energéticos, né, meio luminosos, né, parecendo fantasma, né. Aqui algumas testemunhas. Isso aqui são testemunhas que viram em setembro, no dia 5 de setembro de 2024, que a gente acredita que possa ter sido abduzida, né? Porque há um tempo
um lapso de tempo, né? Um tempo perdido ali. Os fenômenos luminosos que têm aparecido, isso aqui em Itaúna, por exemplo, Uhum. são luzes, né, que o pessoal chama da Mãe do Ouro. Então, são luzes que são filmadas lá. Os pousos, geralmente, são assim, ó, são Ah, marcas, né? o Ricardo Grum tá mandando um abraço para você. Opa, manda outro para ele. Aqui, ó. Aqui a gente dentro de um pouso lá, tem alguns objetos que aparecem que são meio triangulares, né? Isso aqui foi durante uma vigília, então eles Olha que têm legal. umas luzes meio diferentes. Dá para ver que é bem triangular o negócio, é Uhum. bem geométrico. Aqui é o senhor que viu agora em agosto e setembro, viu seres lá na região, seu Sabiá. A gente esteve lá também investigando. E assim, o caso Cláudio, ele vai dar muito pano para manga ainda. Estou E vai sair o livro escrevendo o logo, livro, logo. devo lançar esse livro no meio do ano. Uhum. Juntamente, o Lauro Miguel é um morador de Cláudio, né, que estava fazendo um documentário chamado Serra do Ouro Fala, que fala de Mãe do Ouro e tal, e ele acabou esbarrando no caso de Cláudio, dos PMs lá que viram esses seres, viram essas naves e tal, e ele acabou incluindo essa temática também dentro do documentário. O documentário dele estava faltando dinheiro para terminar ali, veio já esse dinheiro, então ele está terminando esse documentário. Em junho vai ter um evento, eu vou participar lá do evento na cidade de Cláudio. O Lauro vai estar vendo como é que vai ser isso. Eu estou para ir para lá agora para a gente combinar essas coisas. E aí eu vou lançar o meu livro lá também sobre o caso Cláudio, junto com o documentário, né? Então aí vai ter mais informações. Embora o livro, assim, ele não vai ser ainda totalmente conclusivo, porque a pesquisa ela sempre vai estar continuando, ela é continuada ali em Cláudio, né? É um negócio que os primeiros casos que ocorreram na região foi em 1996. E a criatura que apareceu em Varginha, por exemplo, aquele marronzinho de olho vermelho, também apareceu em Cláudio. Tá? A gente tem esses casos lá também mapeados em algumas regiões específicas. E isso não só em 96, mas também em 2008, né, ocorreu o aparecimento dessas criaturas. Em 97 também teve um caso na zona rural de Formiguinha, né, porque a maioria do fenômeno lá ocorre na zona rural. Então é no bairro de São Bento, no bairro do Matias, no Formiguinha, mas também a gente tem relatos de casos de pessoas que observaram as naves e os seres no centro da cidade, né, no centro ali, no bairro Nossa Senhora Aparecida, né, onde tem uma igreja lá. Inclusive teve na época, né, em novembro de 2008, um avistamento maciço, onde foram feitos 12 BOs, boletins de ocorrência, com civis que sumiram. Esses boletins de ocorrência, ninguém acha lá na polícia mais, né? Mas a gente ficou sabendo, só no bairro Nossa Senhora Aparecida foram 12 testemunhas entrevistadas ali que avistaram a nave. A nave veio bem baixo, conforme ela passava próximo aos postes de luz, ocorria um blackout, né? Começou a apagar tudo, né? Isso ficou constatado lá na região. Só aparece à noite, de dia não, né? Então, lá teve casos, a maioria à noite. Mas tem casos de dia também, inclusive de naves, que foram vistas em pleno dia também. Só que são mais raros, tá? Assim, casos de dia são bem poucos que eu consegui coletar lá na região. Geralmente, já entardecendo, já começa a escurecer, e aí vai pela madrugada também. Tá? Então, tem casos ocorrendo 11 horas, meia-noite, 10 horas, 8 horas, variando assim. O Pedro está perguntando como é que ele faz para comprar o seu livro. Não sei se acho que é o outro livro que você tem, né? O ET de Varginha montando quebra-cabeça, esse aqui? Isso. Ou ele está perguntando como que ele faz para Alienígenas comprar. no passado, ou
OVNIs, arquivos militares. O de Cláudio eu ainda estou fazendo, né? E eu estou trabalhando agora no volume 2 de Varginha. O que aconteceu? Todos os meus livros acabaram esgotando o estoque que eu tinha. O de Varginha eu fiz 4 impressões e acabou tudo. Tá? Então, eu estou para fazer uma nova impressão, mas ainda não fiz, então não tenho uma data para ele ficar disponível lá na minha lojinha, né? Mas dá para as pessoas conseguirem o livro no Clube dos Autores, né? E e-book Então, tem também? Oi? Formato e-book? Tem formato e-book também? Acho que não. O de Varginha, não. Mas os outros, eu acho que tem. Eu não lembro, mas eu acho que tem. O Alienígenas e o OVNIs Arquivos Militares tem. Tem o formato e-book. O Alienígenas no Passado do Brasil tem até em inglês, né? Quem às vezes gosta em inglês, tal, tem ele na Amazon, né? Em inglês. Agora, os outros, né, o de Varginha, que é 402 páginas. Então, 250 fotos, né, de época, tem documentos. Então, é uma bíblia, né, praticamente. E eu estou escrevendo a segunda bíblia, que é o volume 2, só que eu só vou soltar o volume 2 em janeiro de 2026, que é quando o caso vai completar 30 anos, né, de existência. Então eu vou fazer um lançamento com 30 anos, já o volume 2 com um monte de informação, já estou com um monte de coisa inédita aqui, que as pessoas vão ficar de queixo caído, né? Aqueles negacionistas lá estão lascados, né? Mas faz parte da pesquisa. Quem pesquisa, vai atrás, descobre as coisas, né? Consegue obter materiais interessantes. Eu e o Adriano, a gente esteve em Campinas, né? Olha que legal. Na região do Cambuí, né? Semana passada. A gente foi lá no lugar onde teve a chuva de prata, né? Foi entre a Major Solon e a Lusitana, né? E a Lusitana ali, em Campinas. Foi chuva de prata? Chuva de Você não conhecia prata. esse caso, objeto, são 3 objetos triangulares que passaram sobre o Cambuí, o centro, e o objeto do meio soltou uma substância prateada que solidificou. Depois eles pegaram esse material, analisaram, pessoal do Correio Popular, e a aeronáutica também pegou esse material. A gente não sabe que tipo de análise foi feita, mas os laboratórios Young, na época, na década de 50, fizeram a análise. O Visvaldo Maffei descobriu que era estanho 88,91%. E assim, a gente até lançou um vídeo no meu canal, né, Adriano? A gente lá no local, tudo, a gente foi no jornal. Mas isso foi em 1950? Seguimos alguns jornais. 54. 13 de dezembro de 54. Só que teve outros casos também de avistamento no bairro São Bernardo também, e em outras regiões ali. Quer dizer, foi uma época em que apareceu bastante o fenômeno. Então a gente gosta muito de ir nos locais. Sabe o que eu descobri, Adriano? Que alguns metros dali é onde ocorreu a abdução do José Florencio. Ah, sim, eu ia falar agora. Né? Pode ser que tenha alguma coincidência nisso aí, hein? Então, porque o caso do José Florencio foi a primeira abdução que aconteceu no Brasil, né, com esse senhor aqui, ó, José Florencio. Aí eu aqui com ele, lá em Campinas. O caso dele foi em 1931. Ele teve contato com seres antes da era moderna dos discos voadores, né? E foi em Campinas, né? Campinas, aqui, ó, eu com ele. E foi aí pertinho onde ocorreu a chuva de prata. Só que o caso dele foi 2 décadas antes, né? 1931. Ufologia, como nós conhecemos, é a partir de 47, né? Disco voador e tal. E ele já descrevia, né, uma nave redonda em forma de disco, com cúpula, luz, os seres também. Só que os seres que ele teve contato era bem parecido com seres humanos. Tinha uma certa diferenciação, tinha umas roupas meio esverdeadas, tal, capacete, os negócios meio diferentes, mas a nave em si, que veio voando lá com esses seres, ela era o típico disco voador. O
o Ricardo Grum está perguntando sobre aparições de esferas. Aparições de esferas. É. Isso Ele falou. é uma coisa que acontece, né? Vez ou outra Uhum, na ufologia, tem vários casos, esferas metálicas, né? uhum. E deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui para mostrar de alguma Seriam esfera. sondas, né? Seriam Seriam objetos menores que saem dos sondas. objetos maiores para Geralmente Ah, pesquisa de campo. são objetos teleguiados, né? ah, Não são mas- tripulados. entendi. São objetos menores. Vamos ver se eu acho algum. Aí depois você puder falar daqueles drones que apareceu lá em New Jersey. Os Tá. Drones. É o OVNIs drone. OVNIs drone. Sabe o que eu ia falar para vocês, Scott, enquanto o Edson procura aí? Eu não, tem muitos casos de ufologia, de casos de OVNIs, né, que acontece e o pessoal nem fica sabendo às Ó, vezes, né? Inclusive teve um que Esfera, aconteceu. esfera é Fala, mais ou menos assim, ó. é isso aí, Ah, espera. É uma esfera meia, entendi. entendeu? São os objetos menores que saem dos maiores. É, São teleguiadas, né? Sim. isso. Geralmente eles são esferoides, né? Durante o dia elas têm essa aparência. Durante a noite, geralmente são bolas de fogo, né? Que o pessoal fala, a mãe do ouro, a bola de fogo, né? Geralmente vai aparecer um negócio mais redondo, assim, né? Cada local que aparece tem um Mas nome, né? assim, ó. E aí ela tem uma certa luminosidade, né? Olha que interessante. E o que você ia falar, Adriano? Você tava Não, falando? então, eu estava comentando que, por exemplo, tem um caso que não sei se algumas pessoas conhecem, outras não, que é o caso que aconteceu em Sumaré. A queda de um objeto que aconteceu lá em Sumaré, né, Edson? Sério? Sumaré? É. Qual Aquele queda? objeto que os socorristas foram lá. Ah, fala aí, fala aí. Então, Agora que caiu a ficha aqui. aparentemente, Dos seres, né, que foram sim. coletados. Aparentemente teve um acidente, né, que aconteceu na estrada ali e avisaram, o socorro foi resgatar. Aí quando eles Entendi. chegaram, parecia um objeto mesmo, parecia um carro com farol, né, jogado pro seu rosto. E quando eles se aproximaram, né, chegaram mais perto, era do tamanho de um Fusca, mais ou menos. Eles viram que não era um carro e era um objeto oval, né, metálico, e um dos socorristas entrou lá dentro. E tinha dois seres, um estava morto, outro estava vivo, mas gravemente ferido. E esse socorrista, ele não sabe como, ele entrou em contato com esses seres telepaticamente, e os seres eram parecidos com nós, a cabeça era um pouco maior, os olhos também, a boca um pouco menor, só que nesse caso, por isso que fica aquela dúvida, né? São extraterrestres, são seres humanos evoluídos. Nesse caso, esses seres falaram que eles eram humanos, eles eram nós no futuro. Olha. E eles voltaram no tempo para coletar material genético porque estava dando problema com a nossa espécie, né? E aí ele pediu para o socorrista, tinha os equipamentos de primeiro socorro, né, nesse objeto. Ele tinha uma espécie de um gel que você passava no ferimento, na pele, e ele estancava na hora. Era instantâneo. Olha só. E na medicina, quando a pessoa está em choque, eles falam que é para a gente aquecer o corpo, né, da pessoa. Nesse caso, eles pediam que era para esfriar o corpo deles. E aí o socorrista fez exatamente o que os seres pediam, né? Aí tiraram os dois seres, né, o morto e o gravemente ferido do objeto, colocaram no carro, né, do socorro e foram em direção ao hospital. E nesse mesmo momento, os militares já estavam vindo, pararam eles, retiraram os dois seres da ambulância, falaram que era segurança nacional, né? Colocaram dentro lá do carro militar deles lá e foram embora. Né, Edson? Se você quiser complementar com mais alguma coisa aí que é interessante. Aí é aquela coisa, esse socorrista deu depoimento para uma televisão, a televisão publicou, né, isso daí, só que aí depois o cara não quis falar mais nada, né? Ou seja, provavelmente tomou um cala-boca ali, né? Alguém falou para ele calar, foi intimidado e hoje ele não quer falar nada. No passado eu entrei em contato com ele e tudo, e ele não queria falar, eu falei, aconteceu, mas não quero falar mais, tal, mas não deu assim. Foi em que ano, você lembra? Foi anos 90, anos 90. Anos 90,
Mas é interessante porque ele fala na reportagem que ele era uma pessoa muito cética, ele não acreditava em nada e era muito religioso. Uhum. E ele tomou um choque com esse acontecimento, né? Isso que aconteceu com ele, ele tomou um choque. E hoje ele acha que tudo que ele passou, que ele aprendeu na vida toda, não é bem assim, né? Eles ensinam a gente de um jeito, né? E o que é Isso. explicado para a gente não condiz com a realidade. Então isso deu uma virada na chave dele, da cabeça dele, né? Uhum. E ele mudou totalmente o pensamento dele. E assim, pelo que eu fiquei sabendo, ele foi mandado embora do Do hospital, hospital, pelo né? que eu. E aí depois ele começou a trabalhar com uma outra coisa, mas não quer falar mais sobre o assunto. Não, não, Entendi. não quer falar, né? Simplesmente falou, ó, aconteceu aquilo lá, mas não quero falar. Aí não tem como você forçar ninguém, né, a falar nada, né? É porque provavelmente alguém chegou nele Deu um e cala-boca, comprou o né? silêncio dele, né? De alguma forma, ou Com certeza. ameaçando, É. intimidando, ou dando dinheiro, né? Porque é as formas que eles utilizam, né? As formas É. mais usuais aí de calar a boca. E sobre os OVNIs de New Jersey, que você tem a dizer? Então, esse daí, na época que começou lá, eram drones realmente um pouco diferentes, alguns grandes, né? Do tamanho de carros. E assim, o pessoal que mora lá, brasileiro, né? Tem muito brasileiro que mora em New Jersey, começou a me entrar em contato comigo e falar, ó, está acontecendo um negócio aqui e tal, uns avistamentos e tal, mas é drone. Só que é uns drones diferentes. E Uhum. tem muito, né? Tá todo dia acontecendo isso. Aí o que acontece? Muita gente da internet que está interessada em views começou a usar IA para criar coisas, fazer Uhum. fakes, uma série de coisas, e aí vem aqueles que realmente forçam a barra e fala que é tudo OVNI, né? Ah, é OVNI, é Entendi. nave alienígena e não sei o que tal, totalmente irresponsável e inconsequente. E aí Uhum. passou um tempo, estava ainda na campanha lá do Trump, né? O Trump foi questionado a respeito disso, porque está todo mundo falando nisso, né? E assim, as áreas militares meio que saindo fora, né? Escorregando, o FBI, a turma toda lá, todo mundo dando um perdido e não falando nada com nada. Aí diz que não abatiam, não faziam nada, quer dizer, imagine que seja uma tecnologia chinesa, russa, que invade seu país. Na hora você vai mandar a caça de interceptação e vai bater. A não ser que aquela tecnologia seja sua e você esteja fazendo algum experimento ou esteja Uhum. fazendo um experimento psicossocial ou tecnológico, testando uma tecnologia de drone diferente, drone modificado numa instalação nuclear para poder ver se de repente o sistema anti-drone funciona ou não, né? Porque lá na frente, como esses drones não eram derrubados ou desativados com a tecnologia usual que a gente tem anti-drone, se for mandado um drone desse numa base nuclear russa, por exemplo, o armamento que ele vai ter lá é compatível a drone convencional. Então não vai funcionar nesses drones modificados, que já seria Aham. uma tecnologia, sei lá, de engenharia reversa ou uma tecnologia mais evoluída, mais avançada. Pois Uhum. bem, o Trump, então, durante a campanha, foi questionado. Aí ele falou o seguinte, naquela época, tá aí, tem na internet aí a fala Uhum. dele. Ele falou que o Biden sabia o que era e o governo sabia. Aí o jornalista falou, então fala pra gente o que é. Ele falou, não estou numa situação confortável, não quero falar sobre isso nesse momento. Uhum. Ele falou, quando eu assumir a presidência, eu vou falar o que é. Aí ele colocou lá uma porta-voz agora, né, que ele assumiu tudo, e falou que era drone, realmente que era um teste norte-americano que eles estavam fazendo lá e ponto final. Uhum. Não vai dar detalhes porque é coisa top secret, né? Então não vai É. ficar dando detalhes a respeito disso. E aí aquelas pessoas que acreditam ainda que sejam OVNIs, alienígenas, extraterrestres, coisas de outros planetas, eu falo o seguinte:
em 2023, quando um balão chinês invadiu o espaço aéreo norte-americano, o que eles fizeram? Mandaram os caças lá e abateram aquele balão chinês. Foi isso que aconteceu. Então, se não houve nenhum abate ali, nada, é porque estava tudo dentro de casa, era a tecnologia conhecida. Mas é aquela coisa, cidadão norte-americano, ele não vai ficar sabendo de experimentos, de tecnologias mais avançadas, que tem isso também. Né? Então, eles vão fazer testes ali e vai ficar tudo meio que camuflado ali. Né? Aí vai ter os especuladores de plantão que vão falar que é OVNI, que é isso, que é aquilo, que é nave interplanetária. E não era, né? Infelizmente, não era. Agora, pode ser que algum caso daquele que apareceu seja OVNI? Sim, porque os OVNIs estão aparecendo à torta e à direita, para tudo quanto é lugar aí, né? No Brasil, em outros países, no mundo todo. Então, pode ser, né? Mas como que a gente vai saber o que era, o que não era? Né? Agora tem aqueles mais avançadinhos que falam assim, não, é porque o Trump foi mal assessorado. Então tem pessoas lá dentro que falaram que é drone para botar panos quentes e o negócio era OVNI. Né? Então tem esse pessoal que pensa assim também. Pode ser também que tenha ocorrido algo desse tipo? Também pode, mas a gente, réis mortal, nunca saberemos qual que era a verdade absoluta desse caso, né? Mas tudo indica que era drones modificados efetivamente, né? Porque senão seria uma invasão, né? Que estava ocorrendo aí, né? E aí o negócio ofereceria muito mais risco, uma ameaça à segurança nacional que teria sido neutralizada muito mais rapidamente. Você veria aí caça para tudo quanto é lado, atirando nesse negócio, tentando abater, né? Coisa que não aconteceu. Então se está assim dentro de uma normalidade e o FBI e a polícia e não sei quem dando umas desculpinhas, falando meias verdades, né? É porque estão escondendo alguma coisa da população. Tem uma pessoa que falou aí que esse ano é o ano do OVNI. Me diga uma coisa, assisti um filme uma vez que os OVNIs pousavam e entravam no fundo do mar. Tem alguma coisa sobre isso? Aí é a questão dos OVNIs, né? Submarinos, né? Os OSNIs. Então seriam... Né? Oi? Os OSNIs. Os OSNIs, objetos submarinos não identificados. Isso é uma realidade. A maioria dos casos eles estão relacionados a grandes porções de água. 3/4 do planeta é água. Já foi visto objeto entrando, saindo do mar. Então deve ter alguma base aí operacional desses objetos em regiões abissais, no fundo do oceano, com certeza. Na Antártida. Agora, também, né? o almirante Galadé, né, que participou da última denúncia no Congresso Nacional Norte-Americano, né, aquele audiência pública, né, que eles fizeram, ele falou sobre os OSNIs, né, sobre esses objetos submarinos que os americanos já vêm acompanhando isso, tem tecnologia para detectar esses objetos no mar, deve ser algum tipo de sonar, e também sons, né, que diz que esses objetos produzem sons quando estão dentro do oceano. E são sons característicos, diferenciados, que eles têm captado e gravado aí para tentar localizar, né, e fazer alguma coisa, mapear esses objetos. Então, alguma coisa tem lá nos oceanos, com certeza. E assim, isso explicaria a incidência, a quantidade de casos que a gente está tendo na atualidade. O mar é o lugar ideal para esconder essas naves, uma base operacional desses seres aí, com certeza. O que você acha das religiões? Elas estão preparadas para ter contato com esses seres? Depende da O que você acha, Adriana?
Eu acredito que nem todas, né? Mas eu acredito que as que estão mais preparadas, né? Seriam a que está mais avançada, né? Seria a católica e a espírita. O que você Com acha? certeza. A espírita ganha Principalmente. disparado. Depois a católica e Porque depois vem o, as demais. porque o próprio Vaticano, né? Ele tem um setor que além de estudar sobre o fenômeno, né? Os exorcismos, né? Sobre as possessões demoníacas, ele também estuda sobre o fenômeno dos OVNIs, né? O Edson aí Exatamente. Para a pode psicologia também, é tudo dentro complementar. de um órgão só. Olha que interessante. E assim, a igreja, ela sabe, já deve ter um protocolo prontinho aí, a hora que se revelarem ao mundo que vida extraterrestre existe, né, que é real e tal, eles vão vir com um discurso já pronto aí, né, os porta-vozes lá, o próprio Papa, sei lá, ou os governantes, ou a NASA, né, alguém vai Às vir a vezes, público é, já com o discurso pronto e falando, né, Sim. às vezes que eu penso existe ponto. que, às vezes eu penso que a gente, nós seres humanos, já somos, né, seres extraterrestres, Uhum. de alguma forma, né? Sim. Eu sou bem terrestre, viu? Nasci na Terra. Extraterrestre é quando É você quando nasce fora da não, mas Terra, né? eu falo a semente, Eu quando, sei, eu sei. É, a semente. quando chegou, né, no planeta. Não sei, né? Eu já vi falar um caso sobre isso, mas ninguém tem base para isso. Ninguém tem prova, tem um monte de teoria da origem, né? Uhum, Aí tem as teorias bíblicas, tem as teorias darwinianas, tem uhum. um monte de É, teoria, né? Mas é tudo teoria. Teoria é conjectura, é possibilidade, não né? Mas é, a real mesmo, a gente não sabe. Eu acho que o universo ele foi semeado assim à torta à direita, né? Deus, uhum. o Criador, saiu jogando semente para tudo quanto é lado, né? E algumas Porque caíram aqui se e fosse, floresceram, né? se fosse acreditar que só tem vida aqui, né? Nós somos os únicos seres inteligentes, né? Em todo esse universo, nós estaríamos também limitando, né? O poder de Deus, não é isso, Edson? Exatamente. Certamente, certamente, né? O poder criativo de Deus, a gente acreditar que possa existir outros tipos de civilizações, seres, habitando ou em outros planetas, ou habitando até em alguma região que a gente desconhece aqui na própria Terra, em protuberância da Terra, em base submarina, ou vindo de outras dimensões, né? Porque se a gente for pensar mundo espiritual, o que que é? O mundo espiritual é outra dimensão, né? É. É outra coisa, né? Tem Se a o gente pega os governo livros religiosos, se fala muito que o mundo espiritual ele é invisível, mas ele invisível. está permeando toda É, a parte visível nossa aqui, né? Então, nesse momento aqui, deve ter um monte de seres, de coisas uhum. aqui, né, que a gente Dimensão não paralela, né? consegue enxergar, Numa outra né? Porque é uma dimensão. energia mais sutil, né? Então, considerando isso, o universo ele está infestado de vida, né? Ele É. está assim povoado de vida para tudo quanto é lugar. E aí, em Ah, algumas dessas civilizações, espécies, sei lá, que a gente pode chamar disso, eles encontraram uma forma de chegar até aqui, de uhum. adentrar o nosso planeta, né, a nossa vida aqui, e alguns deles podem estar certamente mais evoluídos tecnologicamente que a gente, ou mesmo em Uhum. termos civilizatórios, porque o ser humano está muito atrasado ainda, né? É, verdade. A gente é muito bélico ainda, é muito violento, né? Uhum. Então falta muito amor nessa terra aqui entre os seres humanos. Verdade. Então a percepção de terra, né? De ser uma população unida, não tem isso O, aqui nessa terra. É mais fácil a gente acabar com tudo e acabar se destruindo do que ter essa visão. Acho que até isso daí, mas é especulativo isso que eu vou falar. Talvez o fato da gente ser assim, bélico, e não estar evoluído em termos de civilização, vamos dizer assim, inibe uma interação maior com eles.
Então, por isso que são feitos essas abduções, essas visitas de dormitório de forma mais sorrateira, mais ocultas, assim. Eles não falam nada, não dão... É como se fosse assim, a gente é um zoológico As aqui para visitas eles. de dormitório. Então a gente é mais um zoológico. O E eles Bueno está estão aqui fazendo fazendo uma experiência. pergunta. O Bueno. Ele falou assim: existe alguma forma de obter contato com o OVNI, seja por via satélite ou algo do tipo? Com essa... Contato com o OVNI é você estar no lugar certo, na hora certa, e aí você vai ver. Agora, chamar o OVNI, Não dá conta. isso aí tem muitos contatistas, né? Mas a maioria aí se confirmou sendo mentira, né? Não tem nada de verdade. Ninguém chama o OVNI, ninguém é representante do ET na Terra, entendeu? Para ter um domínio sobre esse fenômeno. Ninguém tem. Agora, eles vêm a hora que eles querem. Agora, tem algumas regiões no planeta que elas estão mais suscetíveis, acontecem mais fenômenos, né? São áreas que a gente chama de hotspot, né? São áreas, zonas quentes. E aí, esses locais, a probabilidade de você ir lá e ver alguma coisa é maior. Não que você vai ver. Pode ser que você chegue lá e não vê nada. Né? Mas tem áreas que aparecem mais, tem áreas que aparecem menos. Se você estiver nesse local na hora certa, aí você vai ver. Mas chamar a nave para vir, isso daí, se tiver alguém que faz isso, me chama que eu vou acompanhar. Até agora, 43 anos de pesquisa, eu não achei ninguém. Tá? Era tudo sem vergonha, tudo gente que mentia assim descaradamente. Sumiu o som. Alô? Voltou. Alô? Voltou. Não tinha assim, nenhum tipo de poder, né, para poder fazer esse tipo de coisa. Olha, eu quero agradecer desde já, né, por você ter aceitado o convite. Agradecer ao Adriano também. E quem sabe a gente não faz outros, né, por aí. E Opa, talvez com certeza. O assunto tem muita coisa para ser falado, né? Teria que ter pelo menos aí, bastante. só de Varginha, pelo menos umas 4 horas. Opa, ou mais, né? Sim. Agora, com mais coisas. Tem que fazer aí fica parte 1, sabendo a parte cada 2, dia. parte 3, né? Tem um rapaz perguntando aqui, ó, ele falou assim, Edson, você tem como falar sobre Avebury, cidade daqui da Inglaterra? Que veio no WhatsApp. Avebury. Esse eu não conheço. É o João falando que te enviou no WhatsApp, alguma coisa. Da Inglaterra. Avebury. Eu acho que ele mandou, eu vi o e-mail dele, ele mandou alguns vídeos tal, que tem uns monumentos megalíticos, né? Sabe aqueles menires, né? E aí tem essas formações, ele foi lá visitar esse local e assim, são monumentos bem antigos, né? E o pessoal diz que é energético também, né? Porque passa a energia das pontas ali nesse material e tudo mais. E tem também um estudo, para quem quiser aprofundar, chama Caminho de Leis, né? Que são esses caminhos, né? Que tem, aí vai passar por Avebury, por como é que chama o outro? Stonehenge, né? Que tem aquele monumento também circular de pedra, que os druidas vão lá, tal. Então, assim, Inglaterra ela tem bastante monumento que, assim, aqueles caras que mexe com o negócio dos antigos astronautas, tal, diz que tem alguma coisa a ver com OVNI, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver com OVNI, porque pode ser que essas formações emanem algum tipo de energia que talvez a nave ali interaja com isso, né? Então tem um monte de especulação. Tem gente que fala que é tipo combustível, um combustível energético, né? Tem um monte de teorias aí, mas ninguém sabe se isso faz sentido ou não, né? Aí tem aquela questão do Tesla, né? Que ia fazer os negócios. Então seria um esquema de Tesla mais pré-histórico, né? Antigo ali, né? Mas isso é tudo especulativo, mas é interessante.
não ficou registrado por nenhum primitivo o porquê que eles faziam aqueles monumentos, principalmente na Inglaterra antiga ali, mas é interessante. Aí ele mandou vários vídeos, né? Mandou uns vídeos que ele teve visitando esses locais e é bem bonito de ver. Talvez eu faça um vídeo aí posteriormente, coloque no meu canal, falando dessas caminhos de leis, né? Linhas de leis, e falando um pouquinho a respeito disso, porque é um mistério, é um enigma também, que pode estar relacionado com o fenômeno OVNI ou não. Entendi. Viu? Obrigado, viu, por participar, por toda a explicação. E obrigado, Adriano, também. Adriano Valeu. é um músico, grande cantor, que a gente está sempre junto, né? O Edson já foi no show, Eu já. já fui no show, Mas eu aqui em tava? São Paulo. Eu tava Já lá? vi ele São Paulo. cantando Não, lá não. na Fazenda de Araras, né? Ele cantou pra gente lá depois da janta. E E- foi show o negócio. O cara tem uma Esse- voz Esse incrível. rapaz é um verdadeiro alienígena. Esse é, viu? Esse é. Então, o Edson sabe, mas o Scott toca com a gente também na banda, né? Em Faz vez a de quando eu guitarra. faço guitarra para eles. Ah, Sim. você toca guitarra? É guitarrista. Eu fico fingindo que estou tocando e E o o- pessoal acredita. E o Cadu cantando. O Cadu canta também. Né? E o Adriano Cadu, cantando. a Jade. A Jade também. Então, gente, obrigado mesmo, viu? Muito Eu que obrigado. Valeu, agradeço a Scott. ter a Se oportunidade alguém quiser e seguir- futuramente vamos fazer outra. A gente bate um papo legal aí. Vamos sim. E se alguém quiser seguir a rede social de vocês, qual que é? Quiser falar aí? Meu canal no YouTube é canal Edson Boaventura. Uhum. É o antigo Enigmas e Mistérios, né? A gente mudou para Edson Boaventura agora. Então me segue lá no Instagram, é @Edson Boaventura. Tem a loja do Edson Boaventura, que é www.lojadoedsboaventura.com.br. Aí lá a gente tem revista ainda, tem meia, tem uns bonequinhos de pelúcia super bonitinho também. Tem do Legal. ET de Varginha, tem uns verdinhos lá. Então tem Olha. algumas coisas interessantes. Para quem gosta, né, da temática, dá uma entrada lá e ajuda a gente, né? Porque Opa. você comprando um produto lá da nossa loja está ajudando nas investigações de campo que a gente, vez ou outra, está fazendo, né? Que bom. E esse ano 2025 tem muita coisa aí para realizar, para investigar, né? Então é isso aí. Então agradeço aí mais uma vez Eu que agradeço, a eu que agradeço oportunidade. também. E, Adriano, você tem alguma rede para... Eu uso. Eu tenho 3. Eu tenho a sertaneja, né? Que é Adriano Barros e Cadu, com K, né? Tenho o Adriano Barros canta Bee Gees, né? Que é um solo meu só com as músicas do Bee Gees, né? O show solo dos Bee Gees. E tem o Bee Gees Celebration. Que legal, legal. São as 3 páginas. Mesmo, gente. Boa noite para vocês, obrigado mesmo. Valeu, E Scott. Valeu, muita Edson. luz para vocês, né? Que a gente consiga encontrar algum alienígena maneiro por aí. Com É certeza. isso aí. Tamo junto. Valeu, pessoal. Deus abençoe, Valeu. viu? Eu vou colocar no YouTube, eu mando para vocês. Beleza. Fechou. Valeu. Valeu. Valeu, galerinha.